Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou administrador e geólogo, especialista em gestão de contabilidade e finanças empresariais, mestre em gestão de recursos naturais e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar de marketing ambiental. Primeiramente, as fases do marketing, a história do marketing. Embora se pode remeter o marketing desde os princípios da humanidade, quanto ciência, dentro da própria administração, é relativamente recente. Então, a gente pode dividir em 4 fases do marketing, começam ali no final do século XIX, início do século XX. Você tem a primeira fase de competição por custo, a segunda fase de customização, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A terceira fase é uma proposta conceitual de Klotter e Levi Klotter, que é o principal autor de marketing a nível global. Então, em 1969, ele faz essa proposta. E, por fim, a quarta fase, que é o marketing socioambiental, que ele vem ganhar força na década de 1990. Primeira fase, competição por custo. Surge praticamente de forma paralela com a administração científica de Taylor e a clássica de Fayol. Taylor nos Estados Unidos, Fayol na França, no final do século XIX e início do século XX. Essa aqui é a administração que vai dar base teórica, a teoria científica que vai dar base teórica para Henry Ford, para o chamado Fordismo, que é a produção em larga escala. Então, visava a produtividade, redução do custo e economia de escala, ou seja, produção em massa, para que você tenha esse ganho de escala e oferte ao mercado consumidor o produto padronizado num preço mais barato, que o Henry Ford, que fez fortuna usando esse tipo de abordagem. A customização. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram mudanças como a urbanização, o avanço da tecnologia, das comunicações e do transporte. Com o crescimento da renda média per capita de praticamente todos os países, principalmente os desenvolvidos, a reconstrução da Europa, o New Deal americano, os consumidores passaram a não utilizar apenas o preço como atributo na escolha de seu produto. Então, os consumidores passaram a ser mais exigentes e querer produtos mais personalizados. O marketing começou a migrar para a segmentação e para a personalização de produtos e serviços. Então, nessa época, você tem, por exemplo, a substituição do modelo fordista de produção pelo modelo taylorista. Enquanto que na primeira fase, praticamente a gente pode dizer que o foco da empresa estava na produção e o marketing pouco se destacava, aqui, como o cliente passa a ser visto como algo diferenciado, os clientes passam a ser vistos de forma heterogênea, a empresa já começa a olhar mais para o cliente, então tira mais o foco da produção, não significa que não existe, mas coloca um pouco no marketing propriamente dito, voltado para o cliente, para as necessidades do cliente. Então, enquanto que lá na primeira fase a empresa que se destacava é aquela que conseguia produzir com mais eficiência, aqui não necessariamente. A empresa que mais se destaca é aquela que consegue produzir um produto mais adequado para determinada categoria de cliente. A terceira fase é a proposta de Klotter. Então, é uma mudança conceitual, enquanto que as fases anteriores elas são mais práticas. Aqui você tem uma mudança conceitual. Claro que depois vai alcançar na prática várias empresas. Então, em 1969, se inicia uma série de publicações do Philip Klotter, que é esse autor, que pode ser considerado a principal referência teórica do marketing. Então, nessa fase, o conceito de marketing ele é ampliado para as organizações sem fins lucrativos. Então, quanto antes se pensava que o marketing só existia para grandes empresas, para empresas de forma geral, agora você amplia ele para organizações de forma generalizada, não só empresas, no setor público também,
e nas organizações sem fins lucrativos. E a quarta fase, que é o marketing social e ambiental, surgiram dentro de um mesmo arcabouço conceitual que considera o marketing não como um processo bilateral, uma relação entre um vendedor e um cliente, ou entre uma empresa e um cliente, mas como um processo de várias partes envolvidas. Embora o conceito de marketing social tenha surgido em 1971, a primeira vez que se falou, que se utilizou esse termo, sua disseminação ocorreu a partir dos anos 1990. Já o marketing ambiental foi disseminado principalmente a partir da Eco 92, a Conferência do Rio de Janeiro para o Meio Ambiente. Numa perspectiva antropocêntrica, pode-se utilizar o termo marketing socioambiental. Então, a gente viu numa aula de desenvolvimento, aula anterior, que essa questão ambiental, a questão da sustentabilidade, ele tem um foco social também, né? Se você pegar o triple bottom line, os três eixos da sustentabilidade, social, econômico e ambiental. Mas o ambiental ele tem uma estrita relação com o social, no conceito de sustentabilidade, porque o foco da sustentabilidade está na manutenção dos recursos e do bem-estar das gerações futuras. Então, gerações futuras são pessoas, portanto, é uma questão estritamente social. Por isso que se usa o termo mais amplo socioambiental. Alguns termos para o marketing ambiental. É sinônimo: marketing verde, marketing ecológico, marketing sustentável e ecomarketing. Outro termo comum relacionado, não é a mesma coisa, é o empreendedorismo social. Então, essa questão ambiental, como ela está estritamente relacionada com a questão social, o empreendedorismo social é um termo que vem se destacando nos últimos anos, mas neste caso ocorre quando a empresa possui uma unidade estratégica de negócio. Geralmente, você pode ser uma empresa que só possui uma unidade estratégica de negócio voltada para a causa social, ou uma grande empresa que possui vários negócios e um deles, ou um ou dois deles, são voltados para um propósito social. Ou seja, não é que não tenha lucro, mas todo lucro que tiver, se tiver lucro, ele é totalmente investido nessa unidade estratégica de negócio. Ou seja, ele não vai para os acionistas. Tá, mas e se relaciona com o marketing social porque, claro, se a empresa tem uma ON com foco social, ela quer passar a ideia de que ela é preocupada sim com as causas sociais e as causas ambientais. Você pode falar em empreendedorismo socioambiental, tanto que ela tem uma ON dedicada totalmente para esse propósito e que todo o lucro gerado é investido na própria ON ao invés de ser distribuído para os acionistas. Se não der lucro, é capaz da empresa usar outras ON para financiar essa ON com propósito social. Então, nós já falamos disso numa aula anterior, de finanças e sustentabilidade. Vou deixar aí no card para ser acessado.